Oi, bonitinhos! Bom, esperamos e chegou o grande dia. Temos aqui a presença do Acauã, vai conversar com vocês. Pessoal, eu acho que ele mesmo vai se apresentar, certo? Ele vai fazer sua autoapresentação, aí a gente começa. Perguntas a gente deixa para o final? Ou durante? Você vê como faz. Pode perguntar. Aqui vai ser simultâneo, né? Bonitinhos, boa palestra. Tá, deixa eu... Oi? Eu posso ir... São só mais os slides e os vídeos, né? Eu vou ficar sentadinho ali em cima. Mas eu posso ficar aqui também, se preferir. Esse daqui vai estar... Os slides o pessoal vai estar vendo também lá na outra sala? Não. Não tem como, eles vão estar te vendo. Vão estar vendo a imagem. Tá funcionando? E aqui é o pessoal do... Graças. Mais primeiro, terceiro, cursinho e segundo. Boa. Valeu. Obrigado. Sai da câmera. Olá. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Gente, é tão esquisito ficar aqui em cima. Professor, como é que vocês aguentam ficar aqui em cima, assim, pá, no púlpito? Né? Tô vendo todo mundo de cima, assim, tô me sentindo super importante e tal. Bom, meu nome, vocês já sabem, né? É Cauã. Eu tô vindo lá de Pernambuco para falar com vocês aqui um pouco sobre racionais. Tem alguém aqui que está pensando em prestar Unicamp? Caraca! Bom, então é bom você... E quem está prestando Unicamp já tinha ouvido racionais, já conhecia? Já? Tem alguém que nunca tinha ouvido racionais ou nunca ouviu? Você? Só você? Gente? Então tá bom, tá ótimo. Bom, eu vou falar um pouco assim para começar. Ótimo. Para começar, eu vou me apresentar assim rapidamente, só falar quem eu sou e tal. Eu, igual muitos de vocês, eu nasci não, mas eu fui criado no interior de São Paulo, cidade chamada Marília. Vocês conhecem Marília, perto de Bauru? Perto de Bauru, inclusive, a gente tem uma rivalidade histórica aqui. O negócio já foi feio desde o início, assim. Mas daí eu passei, né, infância, adolescência, e daí em 2000 eu passei na USP, no curso de letras. Daí eu fiz lá mestrado, né, graduação, mestrado, doutorado, daí meu doutorado foi em rap, foi em música, foi daí que eu comecei, claro, já conhecia, né, já gostava, mas foi no doutorado que eu comecei a estudar racionais, tal, com mais afinco e fazer a pesquisa de doutorado. Daí, depois que eu terminei, me mudei para o Nordeste, tem 5 anos, mudei primeiro para Paraíba, João Pessoa. Se vocês não conhecem João Pessoa, vão, porque é um lugar maravilhoso, lindo mesmo. E depois agora eu estou lá em Garanhuns, terra do Lula, na Universidade de Pernambuco. É nascido lá mesmo, é verdade. Mas não tem estátua para ele, nem nada disso, mas ele é nascido lá. Bom, e é isso. E daí, no ano passado, final de 2018, a Companhia das Letras me chamou, o editor, o Ricardo, conhecia o meu trabalho de doutorado, que ele é também da USP, né, na área de Sociologia. Daí ele tinha lido a tese, tinha gostado e me chamou para escrever o prefácio. E daí tem sido muito legal, porque entrou na lista da Unicamp, daí eu estou sendo chamado para falar para salas de ensino médio, eu dou aula na universidade e é muito diferente, eu estava com saudade, né? Eu comecei a dar aula no ensino fundamental.
É muito diferente a dinâmica de aula, então está sendo muito legal essa oportunidade de voltar para a sala de aula tanto do ensino médio, quanto de cursinho e tal. E eu queria agradecer muito a equipe tanto do Coque quanto do Ango pela recepção. Vocês têm sido muito gentis, muito generosos comigo, e essa estadia aqui tem sido muito prazerosa por conta de vocês, valeu mesmo. Aliás, pessoal, galerinha aí do cursinho e do ensino médio, vocês valorizem bastante esses professores, que vocês têm profissionais muito bons, tanto bons de conhecimento intelectualmente, conheço alguns dele, o Emanuel que está ali no fundo, que é um cara sensacional. Então esquece. O concorrente está... mas as pessoas que eu conhecia, que só nesse meio tempo de almoçar junto e de sair ontem para jantar, já deu para perceber que são professores muito comprometidos e que gostam muito do que faz, e vocês não encontram isso em qualquer lugar, não. Então, valorize essa galera, que eles vão te ajudar bastante. Bom, mas estamos aqui para falar de Racionais, de Sobrevivendo no Inferno. Todo mundo aqui mais ou menos conhece o disco, o álbum, o grupo? Sim, mais ou menos. Né? Racionais todo mundo já ouviu falar, certo? Sim? Mesmo você que não conhece o disco, já ouviu falar mais ou menos assim, né? Bom, o Racionais é o grupo de rap mais importante do Brasil, por uma série de razões, e um pouco o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre isso. Que no fundo é para tentar entender por que a Unicamp achou importante colocar esse disco no vestibular, e porque eu acredito que é uma conquista muito importante para a universidade pública, enfim, para a universidade brasileira. Então, basicamente, esses são os manos. Esse aqui é o... Bom, essa foto da época do disco, tá? Esse aqui é o KLJ, os caras têm essa cara de invocado mesmo. Você olha para ele assim, eles estão sempre com essa cara de bravo. O Mano Brown nunca muda essa cara. O Mano Brown é esse aqui. E tem uma razão de ser, esse é o Brown, né? Esse daqui é o Ed Rock. O Brown é vocalista, compositor. Ed Rock também, vocalista, compositor. O Ice Blue e o KLJ é o DJ. Isso daqui é na Praça da Sé, essa foto. Os outros são amigos, produtores, enfim. No rap, o pessoal sempre anda muito junto com os brothers, com a galera de outro grupo, tal, porque tem essa ideia de comunidade muito forte. E um pouco do objetivo da nossa fala de hoje. Pessoal aí da outra sala, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Massa. Já chegou aí, tá bom? Nunca tinha visto. Não, muito legal. Bom, alguns dos objetivos aqui que hoje eu queria tratar com vocês são esses, né? Demonstrar como e por que o Sobreviver no Inferno é um dos objetos culturais e artísticos mais importantes de toda a história da cultura brasileira. E assim, essa é uma afirmação forte, né? Porque é um disco de rap produzido por 4 jovens negros de periferia, nenhum com ensino superior, nenhum concluiu o ensino médio fundamental, e afirmar que o trabalho artístico deles é um dos objetos culturais mais importantes da história da cultura brasileira. E quando eu digo história da cultura brasileira, não estou só pensando na música, eu estou falando de literatura, teatro, artes plásticas, cinema. É uma afirmação forte e que não é autoevidente, assim, não é uma coisa que seja... Para algumas pessoas não é tão simples de digerir, porque a gente vive numa sociedade racista, excludente, enfim, que a gente percebe o quanto a gente vive numa sociedade racista, excludente, espaços racistas excludentes o tempo todo na sociedade brasileira. Isso me lembrou que eu queria ter começado falando de outra coisa, eu acabei esquecendo, passei por cima, mas eu volto agora. Queria dar um salve para os pretos que estão na sala, aqui nesse momento. E dizer que, assim, o negócio pra gente é mais difícil mesmo, o negócio é mais puxado mesmo, mas vamos aí, vamos persistir que, assim, é importante a gente ocupar esses espaços, a gente ocupar esses lugares, a gente ir atrás dos nossos sonhos, por mais que vai ser osso, vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, vocês já sabem, né? Mas, assim, vamos embora que, ó, a gente tá na Unicamp, saca?
Então, por mais que esteja complicado o negócio, a gente está conquistando. Impacto da obra dos Racionais no cenário cultural do Brasil. Então, quero também tentar mostrar por que foi tão impactante a presença dos Racionais, o que trouxe de novidade, por que o Chico Buarque falou que os Racionais MCs representavam o fim da canção brasileira, tal como ele reconhecia. Ele não falou isso de uma perspectiva racista, não. Ele falou, tentando passar a ideia de que a obra dos Racionais, o rap no geral, ele modificava tudo aquilo que a gente entendia por música popular brasileira até então. Então, o que tem de tão diferente, o que tem de tão potente, por que muda a história da música popular feita no Brasil? E reconhecer aquilo que o disco ainda pode nos ensinar nos dias atuais. Eu acho que isso é um aspecto importante também. Esse disco é de 97, já tem 22 anos, né? E ainda hoje ele explica muita coisa para a gente. Ele tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer. Na verdade, eu acho que até... Quer dizer, naquela época muita coisa, mas hoje, exatamente no contexto político que a gente está vivendo, que muitas coisas dos anos 90 parece que está voltando, e não é só a Sandy Júnior, e que, né, tem o show da Sandy Júnior que tem open bar de água, vocês sabiam disso? Tem open bar de água, R$400 o ingresso, e esgotou em meia hora. Eu fiquei impressionado com isso. O Emanuel comprou um ingresso. Foi o primeiro da fila. Enfim, mas tem uma série de elementos políticos, sociais, que estão voltando, né? Dos anos 90, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. E os Racionais desse disco e outras obras dele ajudam a explicar muito do que está acontecendo no Brasil, ajuda a entender e ajuda a se posicionar. E principalmente dar alguma ideia de como a gente pode passar por isso. Porque não é à toa que se chama Sobreviver no Inferno. Não é um disco... Não é um disco que está falando literalmente, está falando do nosso contexto. O inferno é aqui e agora, né? E muitas coisas infernais voltaram a estar em voga, enfim. E daí eu acho que esse disco ajuda a pensar. Bom, e por que a Unicamp, por que eu escolhi como objeto de estudo, enfim. Primeiro, porque o Sobreviver no Inferno está sendo cada vez mais reconhecido nacionalmente como uma das obras artísticas mais importantes da história do país. Dá para ver? Todo mundo aí, quem está no fundo? Dá para ver? É porque eu tenho 9 de miopia, para mim, aí ia ser impossível. Então, assim, o vestibular da Unicamp é uma prova disso, uma série de publicações, várias editoras interessadas em falar sobre o Sobreviver no Inferno, em recuperar a história do rap nacional, em falar de Racionais. Racionais está cada vez mais presente na academia. Quando eu fiz meu doutorado, comecei em 2011, se falava, mas falava muito pouco ainda sobre rap e tal. Agora, cada vez mais a academia está tratando do assunto, cada vez mais a universidade está se interessando, e cada vez mais a sociedade como um todo está reconhecendo como um grande produto estético, um grande objeto cultural, algo de uma importância, de uma relevância ímpar na cultura nacional. Então, esse interesse meu também faz parte do interesse mais amplo da sociedade como um todo. O interesse público cada vez maior, né? Você percebe que tem um interesse maior, inclusive um interesse maior por rap, né? Porque o rap se tornou hoje, talvez, a indústria, a música mais popular do universo pop, né, do cenário pop, é aquela com o maior número de vendas de disco. Todo mundo aqui conhece nomes de rappers americanos, por exemplo. Falem aí, alguém. Oi? Eminem. Quem mais? Mais recente. Hã? Travis Scott. Ganhado um Grammy. Quem ganhou o Grammy? Oi? Cardi B, Kendrick Lamar, Kanye West. Quem que é o marido da Beyoncé? Jay-Z. Virou o marido da Beyoncé, Jay-Z. Mas é isso. Então, o rap, e vocês sabem que esses caras são os grandes nomes da música pop mundial. Tanto não só no rap, mas são os maiores vendedores de disco, que mais movimenta a grana. Enfim, o rap se tornou o que o rock era ali nos anos 90, né, professor? Mais ou menos?
em termos de venda, de expressão, né? Se tornou aquilo que o rock era nos anos 90. E no caso brasileiro, né? Rappers brasileiros, quem é que vocês conhecem aí? Homem e mulher. Novos, recentes. Oi? Carol Conká, Drica Barbosa, Rashid, Baco, Djonga, inclusive, enfim, Criolo, Emicida, tá. Oi? Disse Reis, enfim, o rap está movimentando o mercado e todo mundo são artistas que estão ali em evidência, todo mundo conhece e tal. Portanto, o interesse tem sido cada vez maior pelo público em geral também. E, finalmente, é preciso levar cada vez mais a cultura produzida pela periferia para dentro das universidades e das escolas. Eu acho que o fato da Unicamp ter colocado na lista do vestibular é um passo importante, porque faz a gente discutir rap, cultura periférica no interior das escolas, do ensino médio, do cursinho e tal, e dentro das universidades. Então, é um passo importante, mas é claro que a gente sempre tem que lembrar que isso é um passo importante, mas que ainda não é, né, não chegamos lá, em termos de combate ao racismo, combate à desigualdade, porque vocês vão entrar na universidade, dependendo do curso que vocês forem fazer, na Unicamp, seja na USP, na Unesp, enfim, seja estudando lá em Garanhuns, vocês podem parar lá em Garanhuns também, né, porque agora SISU, né, vocês notam, vocês vão olhar para o lado, vocês só vão ver gente branca, dependendo do curso. E o Brasil é meio a meio, né, metade preto, metade branco, uma zona de mistura muito grande, mas claramente perceptível quem tem pele escura, quem tem pele clara, porque todo mundo fala, né, o Brasil não dá para saber quem que é preto e quem que é branco, daí você olha esses 4 caras aqui, não dá para saber, né, tudo bem que tem mistura, mas assim, não dá para saber de onde que eles vieram, se eles não, enfim. E aí é isso, a universidade está estudando, a universidade está olhando, mas é um primeiro passo em direção a algo que ainda não se resolveu, não se consolidou. Ainda a gente vive um processo de exclusão muito grande, as instituições são excludentes, é só vocês olhar para o lado, vocês vão ver a maioria do colega de vocês, né? Enfim, vocês conseguem perceber isso. O racismo no Brasil não é escondido, o racismo no Brasil é muito claro. É só olhar aqui, olhando para cima, eu percebo, né? E não em termos assim, né? Tô falando que vocês são racistas, não é isso. Tô falando da estrutura. A estrutura. É só olhar. Quem são seus professores, de onde eles vieram, enfim. Várias coisas. Mas é um primeiro passo, certo? É um primeiro passo importante. Bom, vocês conhecem a história do disco do Sobreviver no Inferno? Alguém conhece a carreira do Racionais, a trajetória do Racionais e tal? Acho que isso é legal de recuperar, inclusive para aquilo que vocês estão estudando mesmo, né? Quando o Racionais grava o Sobreviver no Inferno em 97, né? Mas eles já tinham começado, o começo da carreira deles é em 87, final dos anos 80, né? Eles gravam o primeiro disco em 87 ou 89, não me lembro direito e tal. Mas, enfim, em 93 eles gravam um disco que se chama Raio X do Brasil, que já foi um grande sucesso, tal, porque tem músicas como Fim de Semana no Parque, O Homem na Estrada, enfim, já tem algumas canções que se tornam eles conhecidos, mas conhecido principalmente na periferia de São Paulo. E nas periferias de São Paulo e no pessoal no meio do rap, né? Eles se tornam um grupo conhecido no meio do rap. Mas o Sobrevivendo no Inferno vai ser o álbum com o qual eles vão estourar. Um álbum que vende, pela lista oficial, vende 500 mil cópias. Mas teve uma vendagem pirata, muito... Hoje em dia nem faz muito sentido falar em pirataria, né? É muito louco o negócio de MP3 e tal, mas enfim... Pirataria era uma coisa, na minha época, sim, era uma coisa, meu Deus, pirateou. E sim, enfim, por esses meios piratas, não oficiais, os caras venderam, aí dizem, entre 1 milhão e 2 milhões de cópias. Ou seja, o Sobrevivendo no Inferno é um dos discos mais vendidos da história da música, mas não dá para contabilizar isso oficialmente.
Então, a partir desse disco, a partir do Sobrevivendo, eles se tornam conhecidos em todo o Brasil, e é como se o rap tivesse entrado no mapa. De repente, mesmo quem não era do meio, quem não era de periferia, quem não conhecia rap, passa a conhecer o Racionais MCs e daí o rap nacional. Principalmente a partir de alguns episódios, por exemplo, a ida deles na MTV. É um episódio clássico na história da banda, tal, que eles ganharam o prêmio de público na MTV, né? O videoclipe ganhou, o Diário de um Detento, que é esse clipe aqui, ganhou um prêmio de público. E daí eles vão receber na MTV, que é uma coisa muito estranha, um estranhamento muito grande, um embate muito grande, que eles chegam lá e o Kylie J solta um discurso falando, a gente está aqui, mas a maioria do meu povo não tem acesso à TV a cabo, a galera nunca assiste MTV, então a gente está fazendo, não sei o que a gente está fazendo aqui, porque a gente não está falando para vocês, que é do público da MTV e tal, mas a gente veio aqui representar o povo preto de periferia. A relação foi super tensa. O Carlinhos Brau estava apresentando, vocês lembram do Carlinhos Brau, né? Tribalistas e tal, que é outra concepção do que seja negritude, do que seja cultura negra. O Carlinhos Brau, ele, na hora que o Kylie J estava fazendo o discurso, assim, daí o Carlinhos Brau começa a cantar, começa a falar, não, mas a mixigenação, o Brasil, a mistura, não sei o que, rola uma tensão. Procurem no YouTube, é muito interessante, assim. Daí o Kylie J fica lá, parado e tal. Eles nem enfrentam diretamente o Carlinhos Brau, porque a ideia dos caras é assim, apesar do Carlinhos Brau estar representando uma coisa totalmente diferente da nossa, ele também é preto. Então a gente não vai queimar o filme do cara aqui na frente de todo mundo. Então fica uma coisa ali meio entre eles mesmo, mas você percebe que tem uma tensão entre o ambiente da MTV e aquilo que os Racionais MCs representavam. Mas enfim, a partir desse momento, eles estouram pelo Brasil inteiro. E daí tem um dado importante, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, que os Racionais, eles sempre foram, sempre não, mas durante boa parte da carreira, até 2000 e pouco, enfim, durante mais de 20 anos, eles se recusaram a ir em grandes emissoras, eles não iam para a Globo, não iam para... Eles foram na MTV, muitos anos depois foram na TV Cultura, mas muitos anos depois, assim, quando eles já estavam mais abertos, mas nunca foram na Globo, nunca foram no Luciano Huck, nunca foram, sei lá, no programa da Angélica, nunca foram dar entrevista na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Eles tinham uma postura de recusar a presença nesses grandes órgãos, nessa grande mídia. Daí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que eles faziam isso? Porque, veja, hoje em dia é comum, né? A gente vê o Emicida na TV o tempo todo, né? Vocês já devem ter visto. O Emicida, o Criolo, faz DVD ao vivo em Paris, é tranquilo para o rap, essa relação com a grande mídia hoje. Mas por que você acha que no início talvez não fosse tão assim? Alguém tem alguma hipótese? Oi? Pode falar. Porque o som, eles não eram bem vistos? Passa por isso. Porque não eram bem vistos, esse é um ponto interessante, né? O rap, eles não eram bem vistos, ela falou. É interessante isso. De fato, tinha algo nesse sentido. Por que eles não eram bem vistos? Oi? Porque são negros, passa por isso. Mas se fosse, depende, porque os negros sempre tiveram presença na TV a partir de um determinado lugar, né? Por exemplo, é fácil ver negros na história da novela brasileira ao longo de toda a sua trajetória, né? Mas em que papéis? Exato, é por aí. Esses negros com essa postura não eram bem vistos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem aqueles vídeos no YouTube de... O Jeremias Muito Louco, vocês lembram disso? O Jeremias... Alguém já... Não? É difícil ser velho. Não, porque isso, pra mim, é coisa de jovem, sabe? O Jeremias, vídeo de YouTube, viralizou, mas não, já tá velho. Você lembra, mano? Pode crer. Jeremias é um cara que era preso, ele foi preso umas 4 vezes porque estava bêbado. É esses programas policiais que de repente tem vídeo no YouTube, saca? Vocês já viram?
Sei lá, o cara que vai no motel com travesti e não quer pagar, e daí... Sabe essas histórias? Vocês já viram isso, né? Todo mundo já viu. O Jeremias, é que o Jeremias é um famoso desses, mas já vi que não serve de exemplo para essa geração mais nova. Mas, enfim, qual que é o problema desse tipo de representação? O repórter vai lá e trata aquele sujeito como uma figura cômica. Às vezes o cara tem uma série de problemas terríveis, né? Enfim, o Jeremias tem um problema com bebida claramente, tal. Ou então, enfim, pega uma figura muito pobre, muito miserável, coloca na TV para explorar a imagem dele até exaustão, e para fazer a gente dar risada daquela situação. É uma situação que os caras vão humilhar o pobre, humilhar quem é negro, humilhar quem é... por aquela condição dele, para entretenimento de quem está assistindo. Se a gente levar a pensar isso no padrão Globo, claro que eles vão fazer isso com um padrão Globo de qualidade, mas se você vai no programa do Luciano Huck, o que o Luciano Huck faz? O sujeito manda uma carta, daí tem lá uma história desgraçada, de muita dificuldade e tal, daí o Luciano Huck pega e faz um programa inteiro com essa pessoa, contando das dificuldades, olha só, daí faz todo mundo ficar com pena, olha só, coitado, não sei o quê. Depois, não, mas agora a gente vai, o bondoso Luciano Huck, que vai nos salvar a todos, o São Luciano, ele vai pegar e não, mas agora a gente vai lhe ajudar. Claro, nós sofremos com sua condição, nós vamos lhe ajudar. Só que, para isso, o que você tem que fazer? Se veste aí de baiana do Tchan, se equilibra numa perna só, coloca um ovo cozido na boca e canta o hino nacional. E aí você merece o prêmio. Ou seja, aquele sujeito é duplamente humilhado. Ele é humilhado por sua condição de pobreza, que é explorada para dar grana para o Luciano Huck, e, além de tudo, ele ainda é penalizado e é obrigado a se vestir de palhaço para entretenimento da população brasileira, e ainda ele pode não ganhar. Porque o Luciano Huck podia dar uma casa, aceitar com tanta pena, vai lá e ajuda. Mas não, tem que fazer o cara ser um imbecil lá na frente de todo mundo. E chama-se isso de entretenimento. É essa lógica que o Racionais não vai aceitar. É essa lógica que... E veja, não é que o Emicida, quando vai para a televisão, ele aceita, porque ele não aceita, vocês conhecem o cara. É que, né, agora já tem condições de o rap impor sua pauta. Agora já tem uma comunidade de rapper forte, agora já tem uma comunidade negra forte, mas se os caras vão sozinho, vai virar entretenimento. Vai virar, que é aquela história, tem uma letra dos Racionais que eles falam que é para ver branquinho aplaudir. É essa condição de pobreza, de marginalidade, que é tratado como entretenimento para gente branca e rica. É por isso que eles não vão, é por isso que eles se recusam aí. E é por isso que a conquista deles é tão importante, porque eles conseguem fazer circular o seu CD, fazer circular suas ideias, sem precisar contar com esse aparato que vai transformar aquilo que eles acreditam num grande circo. Eles recusam esse circo. E sem falar também a questão, outros aspectos, por exemplo, a questão da apropriação cultural, né, que é um tema que já está bastante em voga, né, que é justamente os compositores e artistas negros que produzem, criam gêneros, criam estilos, são importantes, e de repente quem lucra com isso é o branco, né? O caso clássico é o caso do Elvis. O Elvis é considerado o rei do rock, mas é um gênero negro, de invenção negra. Mas quem é o rei do rock é o Elvis, e não o Chuck Berry ou o Little Richard e tal. Você conhece essa galera aqui? Um é o Sabotagem, massa. Esse aqui, ó, Sabotagem, Mano Brown. O Mano Brown, apesar dele estar aí no clipe de Diário de um Detento e tal, ele nunca foi preso, tá? Nenhum dos integrantes do Racionais nunca foram para cadeia. O Sabotagem, sim, o Sabotagem é ex-traficante. E foi assassinato depois do primeiro disco, lançamento do primeiro disco. Essa questão da associação da imagem, de pegar o trabalho dos rappers, de pegar a comunidade negra e o sofrimento do povo pobre para transformar em uma coisa, em uma espécie de entretenimento, leva a outras questões importantes. Por exemplo, do rap com a marginalidade, com o bandido. Eu falei para vocês, o Mano Brown nunca foi preso, mas isso é uma coisa muito comum, uma ideia muito comum. Durante muito tempo se pensou que os integrantes do Racionais eles tinham sido presos,
por conta da imagem que eles apresentam, que é essa imagem assim. Os caras se colocam ao lado do bandido, se colocam ao lado do cara que está no crime, sim, vai falar da perspectiva do cara que está no crime, sim, vai fazer esse ponto de vista vir à tona. Só que eles não são, nunca foram, é isso que é o pulo do gato. É isso, justamente isso que eles querem, é com isso que eles querem jogar. Eles querem que o sujeito olhe para essa imagem aqui e pense imediatamente, esse cara ou é presidiário ou boa coisa não é, porque olha, só que ele não é. Ele nunca foi presidiário e ele é uma ótima coisa, um dos maiores compositores do Brasil. E daí o racismo do sujeito que está olhando se quebra, porque, mas aí, tem um exemplo disso muito claro. Vocês conhecem o MV Bill? Que é o rapper carioca e tal. Tem um clipe do MV Bill que chama Soldado do Morro. Assistam esse clipe, é bem interessante, ainda hoje. Que ele assume um personagem que é traficante. Ele é um traficante, tal, fala da perspectiva desse traficante. E a gravação mostra imagens de pessoas associadas ao tráfico, os soldados do morro, né, a galera com fuzil e tal. O MV Bill, ele foi acusado de apologia ao crime, né, e queriam acusar ele também de associação ao tráfico. Só que daí, por causa do clipe, olha que doideira, por causa da música. Só que daí chegou no juiz, o juiz falou, mas como assim apologia? E apologia por quê? A letra está falando exatamente o oposto, está falando que as pessoas morrem quando entram para o crime. Está falando para você, está descrevendo, mas está falando para você não entrar. Não, mas tem as imagens dos traficantes. Daí o juiz pega e fala, mas peraí, tem imagem do traficante? Então quer dizer que a gente tem que prender todo mundo que faz documentário sobre criminalidade, porque lá tem um monte de imagem sobre o tráfico. Os documentários, reportagem da Globo também mostra traficante. Então mostrar traficante é apologia. Percebe? Qual que é essa foi a argumentação, mas qual que é a base do pensamento da polícia nesse momento? É que se um negro, ele não pode incorporar um personagem que seja um traficante, porque ele imediatamente é associado àquele lugar. A gente olha para essa imagem aqui do Mano Brown, imediatamente, esse cara está relacionado com... Mas ele está criando um personagem, percebe? Só que é esse jogo que o rap faz. O Brown, ele diz que ele não é artista. Ele não faz arte. Quem faz arte é artista. Ele faz arma, ele é terrorista. É um tipo de linguagem artística que atua diretamente sobre a realidade em diversos aspectos e quer transformar ela em vários aspectos, seja na linguagem, seja nessas associações. E isso daqui serve para essa posição que ele ocupa, colar certo o projeto do rap, você não sabe o que fazer com esse sujeito. Você quer prender ele por apologia ao crime. Mas não é apologia. Mas também não é um tipo de artista convencional, direto, porque eles são os amigos dele que estão ali. Ele está falando a linguagem daquela galera. Ele está filmando de dentro do Carandiru. O clipe do Diário de Detém está filmado de dentro do Carandiru. Então, é um lugar que, dentro desse imaginário nosso, bandido é aquilo que tem que ser excluído da sociedade, que tem que ser preso, que tem que ser morto no limite. Esses caras vão falar, não, eu estou falando do lado desse lugar, você me considera isso, mas eu não sou, você não pode... E se você me tratar enquanto tal, é porque você é racista, daí você tem que assumir a sua condição racista. Essa inversão é mais ou menos o que acontece, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da Marcha das Vadias? Já ouviram falar, né? Qual que é a força dessa ideia de Marcha das Vadias? Vadia é um termo ofensivo, a princípio o termo ofensivo que o macho atribui às mulheres. Você é uma vadia, você é uma vagabunda, você não sei o quê. Por quê? Porque daí o cara, quando faz isso, ele desqualifica a mulher e afirma que, por causa disso, eu posso fazer o que eu quiser com você é uma espécie de propriedade minha. Quando as minas dizem, bonitão, então beleza, então agora eu vou assumir, sou vadia mesmo, e você não pode fazer nada comigo, porque quem decide o que eu sou eu, e não vocês. Isso quebra o discurso machista, quebra o argumento de poder dos caras. O cara fica igual a família Bolsonaro quando é chamado para debate.
O cara não sabe o que fazer. Porque quebrou. Deixou de ser uma estratégia de dominação que funciona. O cara deixou de ser uma declaração de posse e quem está sendo humilhado, quem está sendo tomado como uma figura subordinada, passa à frente, enfim, toma conta do discurso. Acontece uma coisa parecida com aqui. Tipo, então você acha que todo preto e pobre com essa cara, com essa aparência, com essa roupa é marginal? Você olha para essa figura como sabotagem, você quer atravessar a rua? Então, eu não vou me comportar como preto bonzinho, eu vou usar meu terninho aqui. Não, eu vou encarar esse papel de bandido mesmo. Eu quero que você fique com medo de mim. Mas eu não sou bandido. Portanto, que você tem medo do seu racismo. Então, você assuma que você é racista e preconceituoso, porque eu vou fazer o que eu quiser, independente daquilo que você acha. Então, é isso. E daí a polícia enlouquece, né? Porque a força literalmente da polícia é transformar, o papel dela é transformar estereótipos em figuras, em corpos descartáveis, né? Você pega, se o cara tem essa aparência e ele é preso, imediatamente ele é considerado culpado. Agora, se tem um cara que assume esse lugar e você não pode tratar ele como um culpado, como um marginal, sem ficar muito claro o seu preconceito, isso dá um nó na estrutura. E é muito claro que o que move o racismo, o que determina, são questões de estereótipo, são questões de imagem e tal. Porque não sei se você lembra da história do Rafael Braga. Já ouviram? Bom, para quem não ouviu, as manifestações de junho de 2013, vocês lembram, né? Gigantes, no Brasil inteiro, o Brasil parou e tal. E daí, só teve um caso de pessoa que foi preso por causa das manifestações de junho, e foi o caso do Rafael Braga. Ele foi preso, e ele era um rapaz negro, pobre, né? Ele nem estava participando da manifestação, segundo, ninguém nunca conseguiu provar, e ainda assim ele foi condenado a 5 anos por estar carregando pinho-sol. E daí fizeram... É sério, o cara ficou 5 anos preso porque estavam portando pinho-sol, e daí falaram que isso era associado de alguma maneira com bomba, sei lá, enfim, não sei a estratégia retórica que deram. E o cara ficou 5 anos, saiu, mas está muito doente, pegou tuberculose, enfim, acabou com a vida do cara. Porque você sabe que não tem ex-presidiário no Brasil, né? O cara foi preso, nunca mais vai conseguir emprego, nunca mais vai estar lascado o resto da vida. Portanto, ele foi preso o único preso, que não estava participando da manifestação, mas era um preto pobre de periferia. Os caras queriam pegar alguém para Cristo, pega esse cara. Ele foi associado ao crime. E quando o rap se coloca nessa posição, ele está confrontando diretamente. Eu tenho essa cara mesmo, eu tenho esse imaginário que é seu, mas eu vou para cima de você, e eu não sou isso que você está falando que eu sou. E aí a gente vai para o pau mesmo, que eu vou para a briga. Só um contraponto. Na mesma época do Rafael Braga, até anotei o nome do cara aqui, tem um maluco que é o Breno Borges. Não sei se vocês lembram desse cara. Provavelmente não, porque... Enfim, na mesma época, esse Breno Borges, ele foi pego com 150 quilos de maconha no carro dele. Ele nunca foi preso, porque ele é filho de desembargador. O Rafael Braga foi preso por causa de um pinho-sol. O outro tem 150 quilos de maconha e não foi preso porque era filho de desembargador. E a questão aqui não são as drogas, se tem que ser legal. A questão é os 2 pesos da medida da justiça. Um branco, rico, filho de desembargador, o outro preto, pobre, e, portanto, um corpo que serve para ser exterminado, preso, enfim. E é contra esse estado de coisas que o rap se coloca. Bom, voltando um pouco para a importância cultural do inferno, eu disse para vocês que a gente pode considerar ele como uma das obras culturais mais importantes da história do país, por uma série de razões, né? Essas daqui vocês conhecem alguns ou boa parte, não? Provavelmente vocês já devem estar com muita raiva de Drummond. Machado de Assis, vocês têm raiva ou não? Eu ouvi um sim sincero, o único sim sincero que veio daqui da frente.
Bom, eu coloquei a capa da primeira edição de Memórias Póstumas. Não é a primeira, não. Mas é do Portinari, a ilustração, muito da hora essa daqui. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Guimarães todo mundo conhece, certo? Drummond todo mundo conhece. Machado de Assis todo mundo conhece. Glauber Rocha todo mundo conhece. Glauber já mas Glauber é cinema. Cinema e daí o filme está em trânsito. O Glauber Rocha é um dos principais diretores do cinema novo, tal. Tropicália, disco do tropicalismo, já ouviram falar, né? Quando discute ditadura, os professores sempre passam tropicalismo, não é não, professor? Jorge Ben, Tábua dos Esmerados, Cabra Marcado para Morrer, um documentário importante também. Enfim, eu coloquei isso daqui só para a gente... Esse é o cânone do cânone, né? Algumas obras, tal, canônicas. A minha ideia é que o Sobreviver no Inferno é tão bom quanto qualquer uma delas, em termos estéticos, em termos de construção artística, de qualidade artística. Não fica devendo nada. Só que tem uma coisa além. Politicamente, nenhuma obra dessas é tão importante quanto Sobreviver no Inferno. Politicamente, ele é o disco mais importante da história do Brasil. É um disco que salva vidas, literalmente. Uma obra artística que salva vidas, em mais de um sentido. E daí, se a gente pensar em obras artísticas que salvaram vidas, livros que salvaram vidas, a gente tem poucos exemplos, né? Que a gente pode... Não, isso daqui salvou a vida... Claro, tem um ou outro, né? Um doido que lê Guimarães Rosa e salvou minha vida. Mas, assim, pensando em grandes... um alcance grande, a gente pode pensar, talvez, a Bíblia. A Bíblia é um livro que salva vidas. Agora estou parecendo um pastor, ainda mais falando aqui em cima. Gente, vocês não sabiam, mas eu estou aqui para vender Inodê e para falar e para pedir o dízimo no final. Não é isso, mas assim, pensando na relação, por exemplo, pessoalmente, eu tenho tios que pararam de beber, os caras iam morrer com 30 anos, entraram na igreja e sobreviveram, porque não é o que o livro salva. Mas, enfim, eles incorporam aquela doutrina, e entram na instituição, e a igreja oferece uma série de caminhos para aquele sujeito, e o cara se encontra na vida. É verdade. Eu não sou cristão, eu estou falando assim, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? A relação daquele sujeito se transforma a partir da relação com aquela obra. Você não vai dizer para um crente, para um evangélico, que ele está lendo aquilo como se fosse um Harry Potter, como se fosse um romance. Não é ficção. Aquilo são ensinamentos, é para entrar na vida daquele sujeito e transformar. Mas, geralmente, a relação que a gente tem com ficção é outra. Tem o pacto ficcional, né? A gente sabe que aquilo, enfim. No caso dos discos de rap, principalmente dos anos 90, a ideia é exatamente essa, de transformar e de salvar vidas. A começar da vida dos próprios integrantes dos Racionais. Todos eles falam que não eram para passar dos 30 anos. É um milagre, porque todos os amigos dele, boa parte dos amigos dele morreram com 30 anos. Porque quem que eram os amigos dele? Os amigos dele eram essa galera aqui. Os irmãos deles eram essa galera que foi presa, envolvida com o tráfico, e a galera que foi morta. Seja por disputa com o próprio traficante, seja por disputa com o Estado. A vida do jovem negro de periferia nos anos 90 na cidade de São Paulo era o inferno, isso não é uma metáfora. A expectativa de vida era baixíssima mesmo, ainda é. Mas era mais ainda, era um negócio, era um abandono total. O Estado tinha abandonado, os movimentos sociais não estavam consolidados, era uma guerra. Enfim, você sabe que os índices de mortes da sociedade brasileira se equivalem, é maior do que a faixa de Gaza, né? Vocês sabem disso. Ainda é um dos maiores índices de violência do planeta. Então, os caras não eram para ficar vivos mesmo. E tem histórias clássicas de confronto dos Racionais com a polícia, né? Tem um show... Bom, tem aquele show famoso na Praça da Sé, né? Que eles ficaram 11 anos sem voltar para lá, porque teve um conflito intenso, mas daí não foi eles com a polícia, né? Foi da polícia com o público. Mas tem um show clássico no interior de São Paulo, que os caras... Oi? Isso, em Bauru. Você lembra dessa história? Que, tipo, os caras cantaram umas músicas lá que a PM não gostou, porque tem várias, né? Que a PM não gosta, porque tem provocação direta.
E não é provocação, eu vou falar porque eu quero ser. Não, é porque o negócio, ele só descrevia o que acontecia, grupo de extermínio, tal, o que acontece, né? E daí a polícia falou, mano, a gente não gostou do que vocês falaram aí, não, e você vai morrer. Vocês vão morrer. A gente vai matar vocês fora do show. Tipo, e daí a galera ouviu, deu uma ideia lá pra galera do Racionais, falou, gente, ó, reza, porque quando vocês saírem do show, vocês já eram. Daí os caras ficam... Isso eu tô contando, não tá no YouTube, tá? Não é nenhum tipo de fofoca, nada disso. Eu tô contando o que o Brau contou. E daí os caras falam, mano, putz, e agora? Então a gente sai correndo, tenta pegar... que doideira. Tenta pegar uma arma da polícia e atira e vê o que dá. Bom, enfim, plano idiota, ia morrer. Só que daí o público, a galera fã do Racionais, descobre essa ideia da polícia e tal, e os caras, não, velho, vem com a gente que a gente vai tirar vocês daqui. Daí tinha umas... vocês lembram quantas pessoas tinham? Você lembra? Umas 200 mil, né? Tinha muita gente. E daí os caras protegem assim, o Brau e tal, e fica entre a galera do Racionais e a polícia. E coloca os caras dentro do ônibus e os caras vazam. E seguram... Olha... Então, quando diz que o rap salvou vidas, não é metafórico. Por exemplo, e quando diz que o rap é um negócio muito sério, não é só cordão de ouro, porque, né, claro, hoje em dia tem muita modinha, mas a história do rap, o negócio era sinistro, o negócio é sério, assim. Os caras estavam lutando para sobreviver, literalmente. Mas, além dessa coisa de salvar a vida dos próprios integrantes, tal, também salva a vida de muita gente da periferia. Salva no sentido de... Aí é um outro aspecto. Porque ali nos anos 90, como eu disse para vocês, tinha um contexto de abandono do Estado muito grande, né? O avanço do... Aliás, hoje em dia é mais fácil de falar sobre isso do que na época do Lula, porque voltou muita coisa de contexto, assim. Movimentos sociais sendo perseguidos, movimentos sociais de esquerda, né? Assassinato de lideranças do movimento social, Marielle Franco, né, o Anderson, enfim, vários outros, são vários. Desemprego galopante, estrutural, uma agenda neoliberal que tira espaços de salvaguarda social, né, você tira uma série de políticas públicas, vai eliminando uma série de políticas públicas, enfim, esse cenário que a gente está vendo, que vocês estão sentindo na pele e que tende a piorar, enfim. E daí o cara manda um golden shower lá que tá tudo certo. Na época era meio que parecido, assim, o contexto. Talvez hoje em dia seja um pouco pior, não sei, mas enfim, era meio parecido. E as periferias, em particular, estavam abandonadas à própria sorte. A política do estado de São Paulo para a periferia sempre foi, mas naquela época era mais ainda, tiro, porrada e bomba, era... encarceramento em massa e extermínio. A polícia ia para a periferia para matar ou para prender, e ponto. Então, não tinha um amparo do Estado. E daí, nessa época, começa a periferia percebe, bom, então a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se unir para ficar vivo. E daí que surge uma série de movimentos culturais e políticos e sociais para tentar construir uma ideia de comunidade para a periferia ficar viva. É nesse momento, inclusive, que as igrejas evangélicas crescem muito. E é por isso que tem tanta neopentecostal na favela, tanta neopentecostal na periferia. O trabalho social que eles fazem lá é grande, é forte. Com todos os problemas, enfim, mas não dá para não reconhecer isso. E uma série de projetos culturais começam a surgir. Então você tem sarau de periferia, Islã. Islã é mais agora, né? Islã, vocês sabem o que é, não? Aquelas... a poesia falada, tipo rap, né, que tem uma proximidade, mas literatura periférica com força nessa época, teatro, e muito rap, música, comunidade de samba, todos esses grupos começam a emergir e tentar criar alternativas para a periferia ficar viva. E o sucesso dos Racionais, o sucesso do Sobreviver no Inferno, de repente faz com que toda essa produção, ela surja, ela apareça para o mundo. Então, para o mundo, para a sociedade brasileira. De repente, a galera escuta o Sobrevivendo, nossa, que interessante, que trabalho bom, forte. Será que tem mais alguma coisa sendo produzida? E daí descobre-se que tem muita coisa. Então, além de funcionar
como uma vitrine, e daí permite que muitas pessoas passem a viver, sobreviver disso, também muita gente da periferia encontra nisso alternativas, né? Começa a fazer teatro, começa a fazer música, começa a fazer rima. Então, de fato, cria-se um sistema cultural que é real. E é muito difícil pensar numa relação, na história da música popular e da arte mesmo no Brasil. Você tem alguns momentos, mas é difícil pensar em um campo artístico, uma obra artística que tenha essa relação tão orgânica com o seu meio social. Quando o Mano Brown canta, eu sou apenas um rapaz latino-americano, daí cita Belchior, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, mas daí acrescenta, apoiado por mais de 50 mil manos, não é figura de linguagem. Ele está, de fato, ali, inserido no interior de uma comunidade. E muitas vezes as músicas são, principalmente no Sobrevivendo no Inferno, as músicas são criações coletivas. Não é um trabalho de um compositor, só é coletivamente pensado. E daí tem um exemplo muito claro disso no Diário de um Detento, que é talvez uma das principais canções. Então, quando vocês forem estudar aí, Diário de Detento, pá, fica de olho. É a música que está no meio do disco e narra o massacre do Carandiru. Essa música, o processo de composição dela é muito interessante, porque, assim, ela não é a letra do Brau, originalmente. Ela foi composta por um cara que se chama Jocenir, que é um cara que sobreviveu ao massacre do Carandiru. Ele estava lá preso na época e é um dos sobreviventes, um dos poucos sobreviventes. Morreram 111 presos, segundo os dados oficiais, né? E ele conseguiu ficar vivo. Então, o Jocenir escreveu esses versos, e daí quando ele escreve, ele circula entre os pavilhões. Os presos leem. Por quê? Porque na cadeia você não pode falar qualquer coisa. Você não pode falar qualquer merda, senão os caras vão, opa. E quando os caras chegam, o que você está falando é sério. Então você não pode sair falando, não, fulano fez, porque você morre. Mas basicamente é isso. Você fala qualquer coisa, intriga, fofoca, fofoqueiro na cadeia, o cara que vai criar, o cara vai botar a mão na sua cara e vai falar, e aí? Portanto, o Jocenir pediu autorização e os versos do Sobrevivendo no Inferno, que não eram, né, o Diário de um Detento, perdão, ele circulou entre a cadeia. Portanto, tem um primeiro processo de elaboração coletiva, real, de verdade, coletiva efetivamente falando, não é figura, não é modo de dizer. Daí o Brau pega esses versos e trabalha em cima deles. E daí ele coloca o ritmo e tal, ele muda a letra, acrescenta coisas para deixar mais dramático tal, enfim. Tem uma segunda transformação. Beleza. Daí o Brau devolve para a cadeia. Circula de novo, porque o Brau também não pode falar sobre a vida das cadeias sem ouvir os caras que estão presos. Porque ele também vai ser cobrado se ele fizer isso. E faz parte da ética do rap ouvir e colocar a voz daqueles que estão sendo representados, porque não é uma ideia de representação, de que tá longe, não. A ideia é que todo mundo participe daquilo, efetivamente. Então volta de novo, e só depois que circulou pela cadeia de novo, aí já na forma de música, né, é que vai ser lançado, que vai ser gravado. Portanto, você tem um processo de construção que é coletivo, que é comunitário e que é real, essa coletividade. Bom, eu não sei como é que eu cheguei aqui, mas eu cheguei. Então é isso, assim, por causa da força política, né? É uma das obras mais interessantes artisticamente, mas politicamente ela é melhor do que, é mais importante politicamente do que qualquer outro. Aí são, assim, porque o Sobrevivendo, a importância do Sobrevivendo no Inferno não é só uma importância na história da música, ela é importante na história da cultura brasileira como um todo, nos últimos 20 anos. Musicalmente, o rap dos anos 90 é totalmente baseado baseado não, mas tem tudo a ver com as discussões que estão presentes no Sobrevivendo no Inferno, que estão presentes no Raio-X do Brasil. Falar da criminalidade, falar a figura do preso, do detento, tinha uma centralidade que não tem mais no rap de hoje em dia, né? Hoje em dia, quando fala de preso, tal, é muito mais de uma perspectiva metafórica, né? O gangsta, pá, não sei o quê.
Na época, quando se falava de preso, era preso mesmo, era criminoso mesmo. O disco do Depois do Sobreviver no Inferno, Nada Como Um Dia Após Outro Dia, o começo do disco é o Mano Brown ligando para um cara que está preso no Carandiru. No Carandiru não, um cara que está preso. É a primeira música, tal, o começo da Vida Louca, parte 1. E daí o cara responde, essa gravação, e o cara estava preso mesmo, de verdade. Essa ligação com crime, entre aspas, não se perdeu bastante, uma série de questões. Mas o impacto que teve essa representação do disco, do rap nesse momento, ela se expande para outras áreas da cultura. Então, tem alguns exemplos, né? Esse filme aqui todo mundo deve conhecer, que é o Cidade de Deus. Esse aqui tá meio fácil, né? Que filme é esse? Carandiru. Vocês viram esses? Carandiru, Cidade de Deus? Carandiru, vocês viram? Não vale muito a pena mesmo. O Cidade de Deus é mais legal mesmo. Esse aqui é mais obscuro. Quem souber ganha um doce. Uma bala. Não, né? Ô, galera da outra sala, que filme é esse? Não dá para ver. Não dá pra ver, né? Sacanagem com os caras. Esse aqui é O Invasor. É um filme que tem a participação do Sabotage, do rapper Sabotage. E esse aqui é um seriado. Não sei se vocês chegaram, o Cidade dos Homens, que foi baseado no Cidade de Deus. Então, e tudo isso, a gente pode dizer que são filhos do Sobreviver no Inferno, filhos de discussões que surgem no rap, inicialmente. Esses daqui são alguns poetas que já disseram claramente que começaram a escrever por causa dos Racionais. Aquele ali, vou começar daqui, que é o mais estiloso, né? O Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus. O Sérgio Vaz, que é da Cooperifa, tal, um dos principais salários periféricos de São Paulo, e o Ferrez. O Ferrez escreveu Capão Pecado, o Paulo Lins escreveu Cidade de Deus, e o Sérgio Vaz é poeta. O Sérgio Vaz, ele tem uma história interessante, que ele estava dando aula na Fundação Casa, né, antiga FEBEM, e ele chegou e, primeiro dia de aula, assim, perguntou para os moleques, vocês gostam de poesia? Daí os moleques, como qualquer pessoa sensata, disse, não gosto de poesia. E daí, poesia é um saco. Enfim, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Mas daí o Ferrez chegou e começou a recitar o Negro Drama. Vocês conhecem? Negro Drama dos Racionais. Daí começou a recitar, né, tal. E daí os moleques, professor, isso daí é poesia? Isso aí é poesia. Então nós gostamos. E daí que ele diz, isso, todo mundo, na verdade, todo mundo gosta de poesia, mas não sabe que gosta. Porque muitas vezes a maneira como a gente vê na escola, né, a maneira como a poesia, a literatura no geral é retratado pra gente como aquela coisa, né, tal, esquemática, enfim. Muitas vezes isso mata o que a poesia tem de força, de potência. E essa história é interessante para mostrar justamente isso. Bom, deixa eu beber uma água aqui só para... Vocês querem falar alguma coisa, gente? Até aqui? Tem até que horas, professor? Duas e meia às 4, né? E daí faz perguntas. Tá, 5h30, vai. Deixa eu só... É verdade, é verdade. Como é que você chama, mano? Como é que você chama? Luigi. O Luigi lembrou uma coisa legal, assim, tem um show dos Racionais,
que é um momento que eles quase param, quase o grupo que jogaram um corpo, teve uma briga lá no meio do show, e jogaram um corpo nos pés do cara lá, e a galera continuou fazendo zoada, tirando foto e tal. Nesse momento, a galera do grupo falou, mano, ninguém tá ouvindo o que a gente tá cantando. Não tá adiantando nada, a galera tá entendendo tudo errado. Porque se vocês pegarem a letra do rap, principalmente dos Racionais, de outros grupos dessa época, toda a mensagem deles é mensagem de paz. Toda. Por mais que seja uma paz, muitas vezes, num contexto ultra violento, os caras sempre vão falar, não entra pro crime, o bandido, o traficante sempre vai morrer. Não tem um final feliz para traficante e tal, mas eles vão estar do lado assim, vão estar junto com o traficante, esses caras são nossos irmãos tal, mas a mensagem é, não entre nesse contexto, porque não tem futuro. E para você conseguir chegar na ideia oposta de ir num show, matar alguém e achar que os Racionais vão aprovar, é porque você não está entendendo absolutamente nada. Igual aquele cara lá do Mamãe Falei, aquele imbecil que foi ler foi ler os Racionais lá, falou que era apologia ao crime. O cara nunca ouviu. Falar que as músicas dos Racionais é apologia ao crime, só é essa perspectiva que a gente estava falando no começo. É um cara que olha para a imagem desses caras, olha para a imagem e fala, isso é bandido. Isso aqui é bandido. E daí, foda-se o que eu... pode falar a palavra? Foda-se o que o cara tá falando, entendeu? Tipo, não interessa, porque a mensagem da letra do cara tá falando o tempo todo para você não ir pro crime, para você sair dessa vida, se afasta desse cotidiano violento que você vai morrer, e o cara acha que aquilo é apologia, que ele tá defendendo aquilo. Ou seja, ele só tá olhando para a imagem. E tá olhando para a imagem com os óculos do preconceito. O que sai da boca desses caras só pode ser uma apologia ao crime. Olha só, eles parecem bandido. Portanto, é uma desleitura. Pô, enfim. Bom, já falei disso, né? O rap salva vidas. Fato. Essa é uma foto, é interessante, uma foto do Capão Redondo em 1988, na época que surge o Racionais. Fica muito claro, né, o grau. Hoje em dia não está mais assim, tal, mas na época era um nível de abandono, de miséria absurdo. Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui, um do primeiro disco e outro de Jardim Detento, só para a gente ver essa ideia da... Assim, um dos aspectos importantes do rap é que desde o início essa ideia de mostrar a realidade da periferia a partir de uma perspectiva que até então não tinha sido apresentada. Porque como que era o imaginário da periferia no Brasil no final dos anos 80? Que na verdade ainda hoje, né? Mas assim, era muito mais nessa época. Periferia é um lugar violento, onde só tem bandido, mas a gente tem isso muito, né? Não vai naquele lugar que é perigoso. O Uber vai te levar para a favela, cuidado, não pode entrar ali e tal. Tem essa coisa, né, de um lugar perigoso, um lugar que só tem desgraça. E quem vai mudar esse imaginário, quem vai mudar essa ideia de que a periferia é um lugar que só tem desgraça, não quer dizer que não tenha, mas que não é só isso, vai ser em grande medida o rap. Em grande medida os Racionais. Tem um cara que pesquisa Racionais, ele chama Tiaraju, que ele vai dizer que o conceito moderno, atual, que a gente tem de periferia, como um lugar de violência, mas também de potência, transformação e resistência, foi criado pelos Racionais. Criado assim, enquanto foi criado pela periferia, tal, mas quem dá visibilidade e, portanto, difunde aquilo é os Racionais MCs. E daí eu trouxe isso como exemplo, como isso aparece na música, essa ideia de mostrar a realidade da periferia, mostrar de uma perspectiva que até então não tinha voz, não tinha lugar. A TV só ia mostrar desse jeito que a gente comentou no início, né, do Luciano Huck, pá. Daí desde a primeira música, essa daqui é uma das primeiras músicas do Racionais gravada. Ele diz, então, quando o dia escurece,
Só quem é de lá sabe o que acontece. Ou seja, a minha perspectiva, enquanto morador, ela vai mostrar coisas que você que está do lado de fora é incapaz de observar. Ao que me parece, prevalece a ignorância, nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Ou seja, essa voz da periferia que vai mostrar coisas que a televisão oculta, o jornal oculta. Mesma coisa no Diário de um Detento. No Diário de um Detento isso é muito forte. Mostrar o massacre do Carandiru, que não sei se vocês sabem, mas para o Estado de São Paulo não é reconhecido como crime. O Estado, o governo, não reconhece como um crime. Ele chama de motim, não chama de massacre. Foi um motim, uma rebelião que foi contida pela polícia da única maneira razoável, porque era matando todo mundo. Então ele tem essa mesma ideia, né? Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Então ele vai mostrar como que é caminhar. Ele que sabe vai dizer para você, ouvinte, como é caminhar com essa mira na cabeça. Aliás, lá no ângulo eu não falei, mas poeticamente, porque eu fico focando nas questões sociais, né, racismo, violência, mas poeticamente é muito forte, né? Bom, tem 1 milhão de coisas, eu escrevi uma análise de 40 páginas dessa música, juro. E cada verso tem 1 milhão de coisas para dizer, mas assim, alguns aspectos poéticos e estéticos ressaltam. Assim, por exemplo, a metralhadora é alemã ou de Israel? Alemanha e Israel, né? O que lembra isso? Oi? Oi? Não vi. O que lembra? Alemão e de Israel, essa oposição, Alemanha e Israel. Segunda Guerra, Holocausto, né? Talvez, enquanto símbolo, pode ser considerado uma das maiores oposições simbólicas do século XX. A Alemanha, nazistas e judeus, Israel, né? No entanto, tanto um quanto o outro se juntam as mãos para matar a periferia. Pode ser, a metralhadora pode vir da Alemanha ou do Israel, tanto faz, as duas servem para matar preto e pobre no Brasil. Finalmente, o mundo encontrou uma razão de ser, matar preto. E a paz se fez sobre os cadáveres negros da periferia. Estraçalha ladrão que nem papel. Também esse jogo da fonético, né, da sonoridade, estraçalha ladrão, o jeito que o Brau canta isso, metralhadora alemã de Israel, estraçalha ladrão que nem papel, que lembra, né, essa pegada do tiro, papel. Lembra, não? Eu tô forçando. Porque tem esse lance do flow do rapper, né, daquilo que ele enfatiza enquanto ele está cantando, todas essas dimensões estéticas são importantes também. E no final de tudo, ele termina, mas quem vai acreditar no meu depoimento, dia 3 de outubro, Diário de Detento? Essa ideia de que é preciso mostrar essa história, é preciso revelar isso para o mundo. Bom, trouxe essas imagens aqui, isso aqui isso não é no Brasil, na verdade, mas é uma abordagem. Ou essa é do Brasil? Não lembro, eu misturei. Mas, enfim, uma criança sendo abordada pela polícia, né? Aqui também. Ali o Carandiru, eu trouxe para a gente observar, para que eles acreditam que no Brasil não tem racismo, a gente dá uma olhada na tonalidade de pele desses sujeitos. Dá para ver, né? Claramente um padrão, né? É meio fácil de observar, né? E aqui é como ficou. Essa aqui? Não dá. Essa aqui? Do Carandiru. Diga. Aqui, né? Não, que aqui eles não são os corpos. É que não dá para ver, né? Não, aqui eles estão tomando banho de sol. Eu não quis trazer aquela. Mas é fácil de achar, assim, os corpos empilhados, é fácil de achar na internet. Inclusive porque o Estado se orgulha, né? Não é uma coisa para se esconder. O Bolsonaro tem orgulho disso, o governo, mas não só o Bolsonaro, estou falando dos Bolsonaro porque é mais fácil. Mas nenhum governo, seja de esquerda, de direita ou de centro, resolveu essa questão da violência, do genocídio, né? E tanto PT, PSDB, para dar nome aos bois, os caras tratam pobre e preto do mesmo jeito. E falei mesmo. Isso daqui é depois do massacre,
como que ficou. Então, tem um verso do Diário de um Detento que o Mano Brown canta: Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. E a piscina de sangue, na tradição literária, é uma metáfora pobre, né? Piscina de sangue. Mas se a gente olha para isso, ela não é uma metáfora, ele é literal. Isso daqui é uma piscina de sangue. Literalmente. Então, o negócio ganha uma força, que é uma força da realidade, uma força da concretude dos eventos. Bom. Opa. Deixa eu ver, eu queria colocar um som pra gente, né? Que tô falando e não vou ouvir nada. Tá aí, mano. Essa voz vem de onde? Que ser do além é esse que fala comigo? Sou eu. É o Mário. Pergunta aí que Mário. Não, eu sei que é o primo do Dunha, velho. Relaxa. Isso. Eu não duvido. Bom. Eu tô vendo que parte da música que a gente escuta é que, na verdade, uma das sacadas do Sobrevivendo no Inferno, do disco, é colocar o massacre do Carandiru como uma espécie de metáfora para o que representava o Brasil. A música Diário de um Detento está no meio do disco, está no meio do álbum, é a canção no meio mesmo. A estrutura do disco, acho que isso é uma coisa interessante de vocês pensarem. Pensando em que eu falo muito da questão cultural e social, mas tem uma questão estética que é muito forte. O disco todo ele é pensado como uma espécie de culto evangélico. Então você começa com uma narrativa, com um canto, que é uma música do Jorge Ben, que é um canto para São Jorge. Então seria o momento do cântico de louvor, né? Sempre tem, né? O momento do cântico. Depois você tem uma música que se chama Gênesis, que é uma leitura de um trecho do Gênesis, mas é um Gênesis inventado pelo Mano Brown. E daí, na sequência, você tem a apresentação do pastor, que é o pastor marginal, que você não vai saber se ele é um pastor ou se ele é um bandido, que tem a ver com aquilo que a gente falava. Depois, vem 2 relatos, relatos de pessoas que vão morrer, pessoas envolvidas com a criminalidade que morrem e tal, e que a gente pode associar ao relato do testemunho. Sempre tem um momento do testemunho, né? Ainda tem, quando eu era crente, tinha. Você ia lá e falava, eu tô sem beber há 6 anos, Jesus me salvou. Tem, né, ainda. Então, então, no disco é representado por esses 2 momentos, e no meio tem o Diário de um Detento, que é o massacre do Carandiru, que é meio que o evento que vai dar ideia, que vai mostrar o que é a sociedade brasileira a partir da perspectiva desse massacre. A minha tese é que, para os Racionais, o massacre do Carandiru é meio que uma imagem, síntese do que a sociedade brasileira se tornou. O projeto de Estado brasileiro é o massacre do Carandiru. É transformar o Brasil num grande Carandiru. Em que sentido? No sentido que você tem uma precarização geral da sociedade, sem emprego, sem emprego para todo mundo. Enfim, tem seres que são descartáveis, que não têm lugar, não têm condição de cidadão, e o único caminho que o Estado oferece para esses sujeitos é ou ser preso ou ser morto. E nesse sentido, o Carandiru é uma espécie de destino comum de todo jovem negro de periferia. Se ele for seguir o caminho que o Estado destina para ele, esse é o final. Não é por acaso que todas as músicas do Racionais, o bandido morre. E o Sobrevivendo no Inferno é um disco absolutamente triste, porque é um disco desesperançado, é um disco que o cara está buscando uma fórmula mágica de sobreviver, está buscando o mundo mágico de Oz, mas ele não tem alternativas reais e efetivas colocadas ali. Então é um disco meio que de uma aporia, de um lugar que o sujeito não tem alternativas. E essa ausência de alternativas, justamente que o sujeito vai precisar sobreviver, é uma metáfora da sociedade brasileira. Eu trouxe esse trecho aqui, que é o final do Diário de um Detento.
Porque eu queria, já falei aqui, né, do semifinal, mas eu queria destacar outro aspecto metafórico, para a gente ver também a riqueza poética do Racionais e tal, quando ele usa essa imagem, né, esse é o final da música, já está descrevendo a parte do massacre mesmo, e daí ele usa essa imagem, que o ser humano é descartável no Brasil como modos usado ou bombril. Por que ele usa essas imagens do modos usados ou bombril? É uma imagem de profunda violência mesmo, se a gente parar para pensar. Veja, ele está descrevendo o massacre, certo? Esse cenário aqui. E daí ele vai dizer que o ser humano é descartável, ou seja, os corpos do ser humano é descartável, como modus usado ou bombril. Modus usado remete ao quê? Sangue. E bombril? O cabelo, quem falou? Cabelo afro. Então, ele pega uma imagem absolutamente violenta, que é essa ideia racista, né? Que é a ideia de que cabelo de preto é cabelo de bombril, e modus usado, como essa coisa do descarte, enfim, né? De algo a ser descartado, e compara aqueles corpos a isso, eles são reduzidos a isso. São reduzidos a isso pela política do Estado. Para a polícia, para o Fleury, sua gangue, os negros são isso. São como modus usados, são como bombril. O lixo do lixo do lixo. Então, são versos, no disco inteiro sempre tem versos assim, de uma violência profunda tal, e versos que marcam, né, o imaginário. Bom, já falei isso. Vou adiantar aqui só porque senão, né, a gente vai ficar aqui até... Se deixar eu falar, eu vou embora, gente. Fica aí. Só o Mário que... É que eu queria chegar logo para a gente ouvir os sons. Oi? Vocês ficam na maratona. Vocês estão acostumados. Porque daí é bom que vocês dormem. É bom que vocês dormem, né? Ficar falando lá, já dá aquela relaxada. É que eu queria falar uma coisa com relação ao racismo mesmo. Meio que para finalizar e ouvir alguma coisa da música, eu queria tratar do racismo. Só um exemplo daquilo que a gente estava falando, de que o Racionais não faz apologia ao crime. Se vocês escreverem que o Racionais faz apologia ao crime na prova, vocês eram, tá, gente? Se vocês forem estudar pelos vídeos do MBL, vocês eram também. Eu já estou avisando, porque o cara diz isso, né? Mas, essa parte aí, por exemplo, do diário de um detento. Veja, é um cara que está preso que está falando. Está falando para alguém que está fora, que ele conhece. Aí, moleque, me diz então, você quer o quê? A vaga no Carandiru está lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime e limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. A vida bandida é sem futuro, ou seja, pega seu currículo no crime e limpa o rabo, não serve para nada. E é interessante essa metáfora que ele usa, né? Sua cara fica branca desse lado do muro. Geralmente, sua cara fica... ele inverte, né? Branco e preto, a cara branca como algo negativo, né? Sua cara fica branca, nesse caso é algo negativo, não positivo. Já ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno com moral? Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Ou seja, até mesmo o Lúcifer, o todo-poderoso do inferno, quando chega no Carandiru, não é ninguém. Para o Estado, ele é só um número. Então, toda essa moral que o cara pensa que tem lá, sou criminoso, sou bandidão mesmo e tal, quando ele vai preso, não serve de nada. Quando ele vai preso, ele vai virar modus usado ou bombril pela ação de extermínio da polícia. Queria falar do racismo para finalizar, antes de ouvir a música.
Mas eu acho que eu não pus o slide aqui, ó. Ah, pronto, achei. Vocês conhecem essas figuras aí? Inclusive tem uma delas que a gente estava falando bem dele lá no nosso restaurante dos professores. Inclusive, quando preparei esse slide, eu não me liguei que a gente está do lado de Taubaté. Eu liguei depois, porque eu já tinha colocado o homem aí. Vocês lembram desse homem? Do monocelha? Quem que é esse monocelha? O Emanuel adora ele. Ele tava falando super bem lá do monocelha ali. Enfim, eu queria comentar um pouco sobre a questão do racismo brasileiro, que é muito forte, né? No caso dos Racionais. Tem algumas coisas que os Racionais fizeram e que são fundamentais na história da cultura do Brasil. Uma delas é essa que eu estava falando, da periferia, de mudar o imaginário do que é a periferia, do que é ser um sujeito periférico, essa transformação de algo negativo em positivo, mas ele faz isso também em relação à negritude. É fundamental a atuação do rap para criar um sentimento de orgulho de ser negro, transformar o negro de uma coisa só, aquele que é associado à escravidão, à miséria, à bandidagem, em uma coisa positiva, com conhecimento próprio, de alta qualidade, e também a denúncia do racismo, do modo como o racismo brasileiro se estrutura. E daí eu trouxe alguns exemplos de ilustres sujeitos que a gente sabe que tem associação mais direta ou menos direta com o racismo. Todo mundo, né? Vocês lembram do Isto é uma Vergonha, do Boris Casoy falando dos garis no Rio de Janeiro, né? Se vocês não lembrem, procurem. Monteiro Lobato, eu não vou falar não, vou deixar jogar a bola para vocês. Mas o Monteiro Lobato, enfim, vocês sabem também, tem uma polêmica enorme, né? Em relação à obra do Monteiro Lobato, que ele era um racista assumido, descaradamente, e daí mas ao mesmo tempo ele é um patrimônio cultural do país, e é uma figura importante, né, na construção do imaginário infanto-juvenil brasileiro, e de fato ele é tudo isso, mas ao mesmo tempo é um racista, e aí o que a gente faz com esse sujeito? E em Taubaté é pior ainda, né, imagino, pelo que se sabe, porque ele é um patrimônio da cidade, né, as pessoas vêm visitar a cidade por conta do Monteiro Lobato, da obra. Então como é que o que você faz com a mentalidade eugenista do Monteiro Lobato? O que você faz com os trechos das obras que ele compara preto a macaco? O que você faz com o presidente negro, né? O que você faz com essa obra? Como é que você salva? Você escolhe salvar quem? A alta intelectualidade brasileira ou os pretos que estão sendo humilhados ali? O que você escolhe enquanto imagem do Brasil? O William Vac, que teve aquele episódio que ele foi demitido, né? Não sei se já voltou. Esses caras são condenados também, mas como é racismo e ninguém liga, eles voltam, não fica muito tempo. E a Raquel Sherazade, né, que é lá da Paraíba, e que tem uma série de... Aí, no caso dela, não é só racismo, né, no caso dela são, enfim, ela é alinhada ao pior conservadorismo nacional, apesar de não ter votado no Bolsonaro, né. Vocês lembram que ela foi contra? Mas, enfim, não quero ficar me detendo nessas figuras, porque não vale a pena. Mas é só para começar a falar um pouco do racismo nacional, que é meio que para finalizar e para mostrar um pouco da obra. Bom, uma das coisas que os Racionais fizeram que eu acho absolutamente fantástica é que depois deles é muito difícil você falar que o racismo no Brasil é uma coisa sutil. Porque a gente tem essa ideia de que o racismo no Brasil é velado, o racismo é sutil. E daí ontem a gente estava conversando, nós professores lá, estava trocando ideia e mostrando como o racismo é escancarado, na verdade, que eu comecei a aula falando disso, né? O Emanuel deu o exemplo das casas, uma casa dos anos 80, né, você falou? Do corredor de empregada.
Ah. Exato. Depósito, né? Depósito de gente. Se a gente for ficar falando desses exemplos na cultura brasileira, onde o racismo é tão descarado que está até na arquitetura, a gente vai ficar horas, né? A questão com a empregada doméstica é absolutamente pertinente nesse sentido, é muito clara, né? Você tem, a empregada doméstica não come com você na mesma sala, a empregada doméstica tem um corredor, tem um quartinho de empregada que é separado, ela vai comer em outros horários, ela não vai poder ver seus filhos, ela vai ter que estar disponível ali 24 horas para trabalhar para a família, muitas vezes tem um banheiro para ela, não pode usar o banheiro dos patrões, é isso, tem o banheiro, tem a casa, tem o banheiro da empregada e tem o banheiro do cachorro. Da empregada está mais, enfim, e tem exemplos. Por outro lado, você não chega para suas rodas de amigos, enfim, você fala que essa empregada doméstica ela é quase da família, não sei se já ouviram essa expressão. Imagina, a dona Alzira, tô falando Alzira... Saí? Saiu. Tô falando... Tô falando Dona Alzira porque o Dona Alzira é o nome da minha avó, e minha avó foi doméstica a vida inteira, né? Então, assim, você não fala que a Dona Alzira é sua empregada, que você é o patrão, mas ela é quase da família. Imagina, ela tá ali com a gente. Isso para não falar quando o filho do patrão, o punheteiro de 15 anos, acha que é de boa assediar assediar a empregada. É comum, tem uma tradição de assédio sexual contra trabalhadoras domésticas no Brasil. É normal a iniciação ser com domésticas. Então, tem uma série de casos de abuso de violência mesmo, escancarado. E, no entanto, ela é quase da família. Portanto, o que o Racionais mostra, e todos esses exemplos mostram para a gente, que o racismo no Brasil nunca foi velado. Não tem essa de velado. Vocês viram as imagens do Carandiru? Todo mundo é preto, é escancarado quem é pobre, quem é preso no Brasil, quem sofre violência policial, é escancarado quem está nos lugares de poder, é escancarado quem ocupa os bancos da universidade, é escancarado quem são os professores universitários, quem são os políticos, é tudo herança colonial, os pretos continuam no mesmo patamar lá embaixo, continuam, é claro, é escancarado, é evidente. Eu tenho certeza que quem criou a expressão racismo velado foi uma pessoa branca, eu tenho certeza, eu não pesquisei, mas porque o que é velado no Brasil, porque você só imagina que o racismo é velado se você é branco. A única perspectiva possível de você achar que o racismo no Brasil é escondido é se você é uma pessoa branca. Porque para o preto é muito evidente. A gente vê o tempo todo isso. Todos os espaços, todos os lugares. A estrutura da sociedade é assim. O Brasil é feito para manter as relações coloniais e aplaudir. É para a gente glorificar o Monteiro Lobato. Achar lindo o que ele faz. E se você coloca a questão do racismo, você está querendo censurar um ícone cultural da sociedade. Então, o que o Racionais mostra é que o racismo não é velado, não é cordial, não é menos violento, ele é cínico, ele é canalha, é um racismo canalha. Porque quando eu não chamo a minha empregada doméstica pelo nome, eu não falo que eu sou patrão, eu, enquanto patrão, estou me preservando. Então, além de ser racista, eu pago de bonzinho. Tem as pessoas brancas não chamam os negros, tem todo cuidado para chamar alguém de preto, né? E veja, não vai dizer por aí que eu estou falando para vocês falar, os caras são preto mesmo. O professor Acauã lá falou que é para chamar todo preto de preto, não é isso. Mas quando você tem todo esse cuidado, essa coisa, né? Você não pode chamar o fulano de preto mesmo, então você fala que ele é de cor, que ele é moreno, porque você não quer ofender. Você não quer ofender esse sujeito. E, no entanto, você acha super normal que só tenha médicos brancos, você acha tranquilo, você associa negros com criminosos,
você reproduz práticas racistas cotidianamente, mas você não vai chamar o cara de preto porque você não quer ofender. E isso livra a sua consciência. Ah, não estou ofendendo o cara, olha só, olha como eu sou legal. Então, além de ser racista, você está sendo canalha e cínico. O racismo brasileiro, hoje em dia está muito na moda essa questão de passar pano, né? O racismo brasileiro é uma passagem de pano, mas desde a época da escravidão. Não é que ele é escondido, ele não é escondido. Ele é explícito, descarado, atirado na nossa cara todos os dias da nossa vida. No entanto, o tempo todo, eu sou racista aqui. Opa, deixa eu passar um paninho aqui. Opa, peraí, estou passando pano. Os racistas são preservados. Um exemplo bem claro disso, tem uma pesquisa que foi feita na USP nos anos 90, quer dizer, nos anos 90 não, no centenário da abolição, em 88, né? E daí a pesquisa é do seguinte, a pergunta eram duas perguntas. Você acredita que o Brasil tem racismo, que no Brasil tem racismo? Daí as pessoas diziam, sim. 90% das pessoas responderam que sim, que o Brasil é um país racista. É muito fácil de perceber por tudo que a gente já falou. E daí perguntaram para as mesmas pessoas, e você é racista? Você se considera racista? 95% disse que não. Portanto, a gente tem uma sociedade absolutamente milagrosa, que é um país absolutamente racista, só que ninguém é racista. E todo mundo sabe que o Brasil é, mas ninguém é. Ou seja, o que é preservado e escondido não é o racismo. Esse é escancarado todos os dias. Todo dia que alguém fala que bandido bom é bandido morto, ele está ajudando a perpetuar o racismo. Porque quem vai morrer não é o Eduardo Cunha. Quem vai morrer é o traficante. O traficante não, o cara que vende maconha, é pego com 2 baseados, não tem dinheiro nem para, enfim, para pagar a conta de água, ele vai morrer. Esse cara, quando você diz que bandido bom é bandido morto, é esse cara que você está autorizando a polícia a matar. Então, se vocês querem descobrir quem é racista no Brasil, não pergunta para ele se ele odeia preto, porque ele sempre vai falar que não tem nada contra. Nunca vai dizer. Pergunta se ele acha que bandido bom é bandido morto. Se ele concordar com isso, ele é racista. E ponto. Então, o que o Racionais permite a gente reconhecer, e outros grupos de rap, são essas estruturas, esses mecanismos de distorção, esse tipo de violência particular do Brasil. Depois que você ouve o Sobrevivendo no Inferno, não dá mais para você dizer que no Brasil não tem racismo. Não tem como você sustentar uma afirmação dessa, e se você ouvir e entender, não tem como você sustentar que bandido bom é bandido morto, a não ser se você ouvir assim, sei lá, ouvir só para curtir e tal, mas se você ouvir, entender as ideias mesmo, e levar a sério aquilo que está sendo dito, você vai melhorar e muito a sua percepção de mundo. Então, é isso, você tem que aprender a ouvir aquilo que a periferia está dizendo, há muito tempo. Há muito tempo a periferia está dizendo coisas que a gente está percebendo agora. Mas tem que ouvir mesmo, não como uma coisa exótica. Lá os pretinhos fazendo um rap. Não, ouvir para aprender. Baixar a cabeça e reconhecer que aquilo que está sendo ensinado, ensina mais que Monteiro Lobato, por exemplo. É muito mais. Racionais é muito mais importante para a cultura brasileira que Monteiro Lobato. Desculpa aí se ofendo alguém, mas é mesmo. É mesmo. Bom, mas vamos ouvir um som. Pra gente acabar ouvindo um som, né, mano? Esse é o Brau já tiozinho, né? Eu acho que a gente podia terminar com o Negro Dama, o que vocês acham? Aí. É legal, né? Porque o Negro Dama, apesar de não ser do Sobrevivendo, é uma música que virou um ícone, né, tal. E eu acho, e tem um aspecto interessante nela, que não sei se vocês já repararam nisso, mas a música é dividida em 2 partes. A primeira parte é o Ed Rock que canta, e a segunda parte é o Mano Brown que canta. Daí eu queria que vocês reparassem o tipo de questão que é colocado, mas a forma como cada um dos dois canta. A primeira parte, vocês vão ver que o Ed Rock, ele canta de uma maneira muito mais tranquila. É forte, é claro, o que ele está dizendo é forte, é agressivo, mas a linguagem dele é muito mais tranquila. Quando o Mano Brown entra, é muito mais violento, é muito mais agressivo. E tem uma explicação estética para isso. Tem uma mudança de interlocutor. A primeira parte do Negro Dama, o Ed Rock está falando para a galera da periferia. Está se dirigindo diretamente para os seus irmãos de periferia. A segunda parte do Mano Brown, ele está se dirigindo para os caras de fora. Está se dirigindo para o senhor de engenho,
Está se dirigindo para os branquinhos de fora. Então, por isso que a relação, o tipo de metáfora, o tipo de linguagem e a violência na voz muda completamente. Reparem nisso. Acabando. Oi? Oi? Oi. Uma pergunta? Não. Tá bom. Não, só vou meter o... Não, pergunta aí, mano. Oi. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Eu sou a Letícia, professora aqui do COP. Oi. E eu sou uma mulher branca, de classe média, sempre fui, tenho pais professores. Sou professora, portanto, permaneço de classe média. Ainda não dominei os meios de produção. E apesar de morar em São Paulo, sempre morei na Moca, que é o começo da Zona Leste, então não é periferia. Ou seja, a obra do Racionais ela não fala sobre mim, sobre a minha realidade. E eu acredito que muitos dos alunos tenham essa impressão de que isso não fala sobre eles, considerando a nossa escola e o nosso público aqui. O que eu gostaria de fazer um convite para os alunos, para eles pensarem que, apesar de não falar sobre a sua realidade, como qualquer texto, ele dialoga com você. Então, nós, como cidadãos responsáveis, que temos acesso a uma educação formal, temos a obrigação de ler todas as coisas, todos os textos e entender que isso, de fato, representa o Brasil, que é o nosso país. Então, fazer diversas leituras sobre o Brasil é mais do que fundamental para a gente se entender como brasileiro. Legal. É isso aí, mano. Ouçam Racionais. Por mais que pode ser que vocês achem que não tem a ver com... Tem uma coisa que a música do Racionais faz, que é cobrar posicionamento. Não dá para ouvir indiferente. Claro, quer dizer, sempre dá, né? Mas se você escuta mesmo, levando aquilo a sério, a obra vai forçar você a tomar um posicionamento. E daí você pode assumir uma postura, isso daí não é comigo, não estou nem aí, ou você pode assumir a postura que a professora falou, bom, isso aí em alguma medida tem a ver comigo. Quem sou eu nesse rolê que o Racionais está mostrando? Porque eu podia ser o branco que achava que tudo bem até agora, mas a partir daquele momento eu posso mudar. Eu posso ser o cara de classe média que até então achava que é isso aí mesmo, que a polícia estava certa em matar todo mundo mesmo, não estou nem aí, não é comigo. Criminoso tem que morrer mesmo, né? Os caras roubam, matam. Ou eu posso mudar a minha postura e entender que ali não é exatamente aquilo que está sendo, aquilo que eu ouvi até então. Então você, por mais que boa parte das pessoas que escutam Racionais não são de periferia, não são negros, não quer dizer que aquilo não pode ser apropriado. A questão é que a diferença é que, diferente de outras obras, você tem que saber exatamente de qual posição você está ouvindo aquilo. Em que lugar você está. Não é para ser uma relação tranquila mesmo, não. Não é para ser, eu sou branco de classe média, estou ouvindo rap porque eu me identifico totalmente com aquilo e aquilo diz alguma coisa a respeito da minha vida. Não, tem que ter um momento de incômodo e de conflito. Tem que reconhecer que, de fato, eu estou muito mais perto desse outro lugar. O Mano Brown não está falando comigo diretamente mesmo, não. É para se incomodar com isso mesmo. Mas daí a sua postura pode ser, porque o Mano Brown é racista, ter essa postura. Ou você pode entender o que ele está dizendo, o que ele quer dizer com isso. E aí se posicionar de uma maneira que eu acho mais inteligente. Vamos ouvir o Nego Dama? Ouvir e ver. A galera lá da outra sala só vai ouvir. Ei, cadê o som? A gente vai conseguir ouvir daqui ou a gente pode invadir a sala? É porque não está saindo som. Oi? Não vou invadir não, vou ocupar. Mas será que é o...
Ah, esse é o clipe do MV Bill que eu falei para vocês. Mas dá para ouvir? Não, ótimo. Ninguém aguenta mais olhar para minha cara. Também agora. Esse é o clipe do MV Bill. A polícia olha para essa cena e fala que esse cara é bandido, mas se fosse o Stallone segurando esse fuzil... Ô, pessoal da outra sala, Oi. a gente tá ajeitando o som aqui, tá? Demorou. Vocês estão cansados? Não, Eu não sei se é animador. Vocês estão cansados? não tá cansado não. Vambora. É às 6. Chegou menos, sou marginal pra sociedade contar. A menos na lista e encontrar a triste estatística do jovem. É de sucesso, a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, calamento, drama, cabelo crespo, a pele escura, ferida, a chaga, a procura da cura, dentro do drama, tenta ver e não vê nada, não sei como a estrela se longe, meio outros cara, sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama, eu sei quem drama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto, o drama da cadeia e favela, do mundo sangue, sirene, choro de vela. Passageiro do Brasil, só fala comigo, de sobreviver meia forra de covardia. Periferias vieram disso, você pra mim tá pensando que você tem a ver com isso. Vejo o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a guarda que pratica o mal. Ver o pobre preso morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é pouco nem fabular, legal o mito. Não, foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não, foi você quem fez. Eu sou irmão, sou desfruta de batalha, eu era cara, agora sou a própria batalha. Tim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glória. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Sou pouco, que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Motor, quem teve lá de dentro só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas, do quem é quem, os nomes da vida pra cá. Nego drama de estilo, das vezes se for, tem que ser se tremer amigo. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não covarde. De Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Justifico, mas ama os que vem do medo. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, toda entre o tempo que a memória rola. Essa história veio dólar e vai que lá. Falo pro mano, tá aqui no morro e também não vai. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada venenosa, cheia de roteiro. Desabelo, é um elogio pra quem vive na terra, paz nunca resistiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Tinha um pretinho, sou caderno na oficina. Eu te amo pelo
Ó, só vou fazer o drama religioso, uma dessa nessa tarde de noite de domingo, ó só. Essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, descendente de escravo, que não tem direito à indenização. Olha só, uma negra e uma criança nos braços, solitária da floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto pra multidão, a multidão é o mesmo seu nosso coração. Em São Paulo, terra, olha céu, a garoa, a cara, torre de papel, família brasileira, dois contra o mundo, nós consideramos homem sou vagabundo, tudo poderia ser o gravando, sem navalho, bastardo, mas o filho do pai, não sei quarto. Senhor de jeito, eu sei que você é sozinho, você não vai estar sozinho, você não vai estar pensando se cara, na sua bela ouvida, eles que Red Bull, eles vai que fugiu, essas carros bonitos sim, quando você fazer internet, fica da sete, os carros loucos, pra casar, eu tô com cínico, não acho que você tem que, seja por sujeito, não me caixa, eu sou problema de montão de carnaval, a carnaval eu vi passando, eu sou nenhum, sou de bagunça, vida, problema com o escaloteio, viu, fica acreditando, eu acho filho, não se liga, de vocês serão mais esperto, de que falaria, dialeto, esse não é mais seu rock. Subiu, eu quero no seu rádio todo, você nem viu, mas é isso, era aquilo, que você não dizia, seu filho não quer saber, ironia, Paulo gostando de um caguei, então, e você disse que você sempre negro que tava, pra ser feliz, totalmente transformou assim, o que você vê, o que você faz, o que você fez por mim, eu recebi seu ticket, que te diz, bota seu aberto, parei de bater e te digo, eu não morri, eu tô vivo. Mas aqui você não passa quando uma vermelha aqui eu sou homem que eu não tô feito pra roubar aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar, desse céu de pele e pá, eu sou funk, e tô te vendo dia à noite, valeu, nego dela. Só um último comentário para abrir para a gente conversar. Vocês viram, né, o público do show lá na Zona Leste, aqui na Zona Leste, aqui perto, né, em São Paulo. Voltando à colocação da professora, é claro que a experiência de audição dessa música para a galera que está lá é completamente diferente da audição dessa música aqui, porque o público é completamente diferente, o contexto é outro, a realidade é outra. Se a polícia entrar naquele lugar, ela vai entrar para matar, se entrar aqui, ela vai entrar para cumprimentar. Então, é outra coisa. Mas, e isso a gente tem que ter consciência disso. E é para se incomodar com isso, né? É para ficar incomodado. Porque o rap não quer alisar ninguém, o rap quer falar o que as coisas são. E elas são assim. Mas, diante disso, sabendo disso, reconhecendo isso, o que você faz com essa informação? O que você vai fazer? Você, enquanto sujeito, vai fazer o quê com isso? Aí você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Coisas boas ou coisas ruins. Aí a opção é sua. Só isso. Valeu, vamos conversar agora. Valeu, obrigado. É isso.